aos trabalhos da noite, convidando agora a doutora Nayara Argolo, que falará sobre Zika e TEA. Então, doutora Nayara Argolo, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Boa noite para ti, sucesso aí na sua apresentação, e a palavra está contigo. Obrigada, Antônio, e em particular eu tenho que agradecer a comissão organizadora pelo convite. Obrigada, principalmente em nome de doutora Milena e Gustavo Siquara. Bem, dentro de uma mesa que fala sobre a disfunção que existe no TEA, eu fiquei com um tema mais órfão, que é a lesão que leva ao TEA. E dentro desse tema, nós trouxemos o que aconteceu com a Zika, o que foi que nós encontramos nos estudos de crianças que tiveram Zika. Quando a gente fala de Zika, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é aquela criança com uma microcefalia importante, inclusive com alteração de escapo, né, de couro cabeludo, e a gente sabe que a lesão aconteceu muito precocemente, ou seja, ainda durante uma fase de neurulação. Só que o desenvolvimento do cérebro, ele perpassa por todo o período da gravidez que o vírus Zika poderia estar acontecendo, poderia estar lesando esse cérebro. Então, quando eu vi os primeiros casos de microcefalia associado ao Zika, a minha primeira pergunta intrínseca foi: se é uma infecção congênita, será que vai acontecer a mesma coisa que acontece com outras infecções congênitas, que no caso é a infecção TOSH, como a gente chama, porque existe no final da gestação uma fase em que a gente tem uma intensa proliferação, migração neuronal, mielinização e organização desse cérebro. Quando existe uma lesão, já nessa parte mais final da gestação, que não é assim tão final, né, porque é a partir do 8º, nona semana de gestação, o quadro clínico não é de uma malformação tão grave, como acontece com a microcefalia. Bem, o que a gente já conhecia sobre as infecções congênitas? Que ela é transplacentária, na maioria das vezes, o Zika também e que o comprometimento nos primeiros meses traz um quadro clínico muito mais grave. Então, eu tenho tanto um efeito teratogênico, que vai existir durante a formação desse cérebro, como, por exemplo, uma desorganização desse desenvolvimento, alteração de proliferação, de migração de neurônios, como também um efeito destrutivo. Então, eu vou ter circuitos, né, localizações, áreas cerebrais, que o processo inflamatório vai levar a uma destruição. Então, ele vai afetar o desenvolvimento do sistema nervoso em duas vias. Uma via da formação desse sistema nervoso e uma outra via, de uma vez formado, ele será lesado, ele será destrutivo. Então, veja o que a gente já conhece de alterações teratogênicas versus destrutiva, que pode estar acontecendo no citomegalovírus e na rubéola, já conhecidas, durante o desenvolvimento desse cérebro. Veja que na primeira parte, proliferação neuronal, o citomegalovírus, por exemplo, ele pode alterar todas essas etapas, né, da proliferação, essa etapa final. Mas o vírus da Zika também. Em relação a processos inflamatórios e infecciosos, que vai acontecer com essas infecções, todos os 3 vírus são capazes também de lesar, de causar uma injúria nesse cérebro. Então, a pergunta da gente era, quando o recém-nascido é sintomático, a gente já imagina como é essa evolução da criança. Então, a gente tem um quadro muito grave de microcefalia, foi o que predominou logo no início dos estudos
com a Zika, mas a pergunta da gente foi, e aqueles recém-nascidos que nascem assintomáticos, né? Então, qual a proporção também que eu tenho de recém-nascidos que nasceram de mães comprovadamente com Zika, quantos deles são sintomáticos e quantos são assintomáticos? Bem, também acontece com outras infecções TOSH, a gente encontrar recém-nascidos que têm a infecção ou que sofreram a infecção materna, digamos assim, intraútero. É interessante a gente falar de infecção materna, porque não somente a presença do vírus pode lesar o sistema nervoso, mas a produção de citocinas inflamatórias, ela também pode atravessar a placenta e atingir o feto. Então, quando a gente pensa em infecção, tem que estar na mente que eu posso não ter aquela fase de infecção no feto, mas somente a fase destrutiva. E aí a gente sabe que predomina tanto na rubéola quanto no citomegalovírus o recém-nascido nascer assintomático, mas também no vírus Zika, né, no vírus da Zika. Ele também, a criança nasce mais assintomática do que sintomática. E o nosso interesse sempre foi relacionado a esses recém-nascidos assintomáticos. Isso porque, também com base no que nós já conhecíamos dessas duas infecções congênitas, o citomegalovírus e a rubéola, aquelas crianças que nascem assintomáticas, elas também têm risco de desenvolver alterações neurológicas no futuro. Então, veja aqui como exemplo o citomegalovírus levando à surdez, deficiência intelectual, mesmo a criança que esteja assintomática, e o vírus da rubéola podendo apresentar um processo inflamatório pós-infeccioso na segunda década de vida, no qual a criança apresenta realmente um quadro degenerativo, né, tanto motora quanto intelectual. Mas também é muito importante a gente avaliar pequenas alterações, que são as alterações do neurodesenvolvimento, como de coordenação fina, de distúrbios de humor, de TDAH, né, do TEA, dificuldades de aprendizados e transtornos de aprendizado, e déficits visuais. E é interessante que alguns não têm nenhuma correlação direta com o sistema nervoso, como, por exemplo, o aparecimento do diabetes tipo 1, da rubéola, na vida adulta. Isso são sequelas que, desde o início, a gente ficava se perguntando, e será que eu vou ter todo esse espectro? Bem, esse é um quadro da professora Isabelle Rapin, em que ela fala que quando a gente vê uma criança com uma lesão, a gente tem que pensar no espectro de expressão dessa lesão. Por exemplo, dentro do espectro de um déficit motor, a paralisia cerebral seria a sua manifestação mais grave. Mas antes dela, eu tenho quadros motores que vai de um desajeitamento, de uma criança mais desastrada, até a dispraxia e a paralisia cerebral. Então, lesões cerebrais, a gente tem que estar em mente que todo esse espectro pode estar presente. No que diz respeito à percepção social, que aqui a gente pensando no TEA, também ele se encaixaria no espectro, que começaria desde um retraimento social, um fenótipo ampliado, um TEA leve e um TEA muito grave. Bem, e imaginando esse espectro, o que foi que uma de nossas doutorandas fez como a sua tese? Era avaliar a criança que foi exposta à Zika de uma forma bem abrangente. Essas crianças estavam, na época, completando 2, 3 anos de idade, até 4 anos, a gente tinha crianças, e que a gente pudesse fazer uma avaliação muito ampla e acompanhar essas crianças. Então, por se tratar de um serviço em que nós temos tanto a neuropediatria quanto a neuropsicologia, nós tínhamos, então, na mão, né, todos os instrumentos para acompanhar essas crianças. E essa pesquisa aconteceu também no ambulatório da gente de autismo,
o que favorece uma visão mais detalhada daqueles casos do autismo mais leve, que poderia estar passando sem diagnóstico em vários outros grupos, uma vez que o diagnóstico diferencial entre crianças, por exemplo, com TDAH e com autismo leve, crianças com deficiência intelectual e também autismo, muitas vezes é difícil de serem realizados. E o que foi que nós encontramos? Esse encontro foi muito interessante. Nós fomos extremamente rigorosos, mas extremamente rigorosos mesmo, com os critérios de exclusão. O que é que, a princípio, nós queríamos tirar da nossa amostra completamente? Todas as outras possibilidades de uma criança ter autismo que não tenha sido somente o Zika. Então, nós tiramos, por exemplo, todos os casos no qual existia na família um histórico de autismo ou um histórico de esquizofrenia. Nós tiramos também todos os casos de prematuridade. Isso fez com que a nossa amostra fosse muito pequena. E uma outra coisa que acontece também é que nós já temos vários grupos que acompanham essas crianças e que fazem também a avaliação. Então, dirigir para o nosso serviço foi muito difícil, nós tivemos muita dificuldade com isso. Bem, essas crianças foram avaliadas com a escala Bayley, né? E o que foi que nós notamos? Está muito interessante, porque a maioria dessas crianças estava com um neurodesenvolvimento alterado. Então, nós ficamos com 8 crianças avaliando, foi uma série de casos. Dessas 8 crianças, 6 tinham franco atraso do neurodesenvolvimento e 2 estavam abaixo do percentil de 2 desvios padrão. Né? O que me diz que, dentro dessa faixa, eu tenho 2 crianças de altíssimo risco de vir a desenvolver um atraso do desenvolvimento. Em relação à cognição, também nós tivemos 6 crianças que já apresentavam um atraso exclusivamente de cognição. Dessas 6 crianças, 2 não tinham um atraso de cognição ampla, mas em relação à comunicação, praticamente todas as crianças estavam alteradas, né? Então, tinham tanto de comunicação receptiva, capacidade de entender, como a capacidade de se expressar com a linguagem oral. Então, todas elas tinham um comprometimento de linguagem. Em relação à motricidade, a motricidade ampla, antigamente chamada de a motricidade global, né? A motricidade grossa, também nós tivemos todas as crianças, aliás, somente uma criança, ela não está aqui, né? Então, uma das crianças, a família, assim que foi detectado o comprometimento, a família não retornou mais para a gente, e aí nós tiramos dessa amostra. Mas todas elas, todas as 9 crianças também tinham comprometimento de comunicação e de motricidade, né? E as 8 que ficaram, todas tinham comprometimento. Então, o que foi que a gente viu? Que muito precocemente, né, de 20 meses a 46 meses, que foi o período da avaliação das crianças, todas elas tinham algum atraso, né, ou já tinham um franco atraso, como acontece com a linguagem receptiva, ou estava no limite, dentro de 2 desvios padrão. Então, 2 crianças ficaram dentro desse desvio padrão em relação à linguagem receptiva e expressiva, e também em relação à motricidade. 3 crianças tinham franca dificuldade e 5 delas estavam limítrofes. Essas crianças também receberam uma avaliação neuropediátrica por 2 neuropediatras, e nós consideramos que 3 dessas crianças estavam dentro de uma faixa de normalidade diante de uma avaliação neuropsicológica. Todas essas 3 crianças apresentavam, dentro da escala Bayley, esse achado de estar abaixo do segundo desvio padrão. E uma criança apresentou uma microcefalia secundária. A
A criança nasceu com perímetro cefálico normal e durante a evolução não houve crescimento adequado e essa criança apresentou uma microcefalia tardiamente. Uma delas tinha epilepsia, duas tinham um atraso global do neurodesenvolvimento, sem predomínio em nenhuma das grandes áreas do neurodesenvolvimento, mas um achado muito interessante foi que a gente, a princípio, não estava esperando quando iniciou a pesquisa, foi o achado de 3 crianças com autismo. Então, 3 crianças tinham autismo, e essas 3 crianças tinham um autismo de grau 2 a 3, ou seja, moderado a grave, e todas elas com suspeita de um comprometimento da inteligência. Claro que a gente ainda não tem testes intelectivos que sejam confiáveis nessa faixa etária para essas crianças, e muito provavelmente a gente vai estar fazendo isso quando elas tiverem 5 anos de idade. Na ressonância magnética, somente 2 crianças tinham uma ressonância normal, e eram exatamente 2 crianças com TEA. Uma criança tinha um quadro de encefalomalácia, localizada na região frontal, e outra tinha um quadro de atrofia mais global, com encefalomalácia localizada na região parietal, frontal e temporal. Posteriormente, a doutora Rita publicou uma revisão sistemática junto com a equipe dela, e que dessa revisão, 5 estudos que avaliaram 265 crianças, ela encontrou os seguintes resultados, que em 2 crianças teve a resolução da microcefalia. São crianças que nasceram com microcefalia e evoluíram sem microcefalia. Deixa eu fazer um parêntese aqui, que nesses casos, né, na realidade, a revisão, os resultados, ela divide em 2 grandes partes: aquela criança que nasce com microcefalia, qual o espectro de manifestação que essas crianças têm, e aquela criança que nasce sem microcefalia. Então, esse daqui são os resultados da criança que nasce sem microcefalia. 2 tiveram uma resolução da microcefalia, outras 2 apresentaram microcefalia secundária, e nos estudos no qual foi aplicada a escala Bayley, as crianças tinham atrasos entre aproximadamente de 30% a 40%, estavam dentro de menos 1 desvio padrão, e por volta de 7% a 9% das crianças nesse limite de menos 2 desvios padrão. Autismo sem microcefalia, foi encontrado 3 casos somente, anormalidades oculares 9, déficit auditivo 13, crianças que foram prematuras. Vejam que na nossa amostra nós tiramos crianças com deficiência visual, deficiência auditiva e prematuras, né? E dessas crianças prematuras variou de 13% a 17%, e crianças com neurodesenvolvimento típico, aproximadamente 70%. Então, comparando com o nosso estudo, vejam que a gente teve uma quantidade muito maior de crianças com comprometimento. Aqui a dúvida é, será que existiu um viés? Muito provavelmente um viés de seleção, já que nós tiramos várias outras crianças que poderiam ter história familiar de autismo e que poderiam estar com desenvolvimento normal. Isso pode ter feito com que nossa amostra tivesse muitos casos de crianças alteradas. A outra probabilidade é que tivesse ido para o nosso serviço, que é um serviço de referência em neuropsicologia, em estudo de cognição, crianças no qual já houvesse uma suspeita. Bem, nesse aspecto eu acho mais improvável, porque muitas dessas crianças, a primeira vez que foi avaliada pela Bayley, por exemplo, ela estava normal. E no segundo retorno que ela teve para a gente, que foi novamente reavaliada, essa criança aí deu comprometimento. Então, o que nós vimos foi que a evolução dessas crianças
mostrou que muitas delas realmente apresentaram a posteriori um comprometimento. Em particular, eu lembro de uma criança que ela tinha ido pegar o relatório que foi feito, e era um pouco tempo depois, ela tinha uma escala dele dentro do normal, e assim que eu a vi no corredor, eu comentei assim, olha, eu acho que vai ter uma criança para atendimento que é autismo. E aí, logo depois, eu soube que essa criança estava na nossa pesquisa. Inicialmente, ela tinha, sim, uma avaliação dentro do normal, dentro da normalidade. Bem, todas as vezes que a gente tenta fazer uma associação causal entre uma pesquisa do que você encontra com aquele achado, né? Então, crianças que tiveram Zika podem estar desenvolvendo autismo. Será que é possível, do ponto de vista biológico, isso acontecer? Sim, é possível, né? Principalmente se houve um comprometimento mais tardio. Esse comprometimento mais tardio, o que nós observamos foi que a maioria das nossas mães, assim, das genitoras, elas pegaram a infecção no primeiro e segundo trimestre. Então, o que a gente imaginaria é que ela teria um comprometimento muito mais da neurulação. Mas nós sabemos, hoje em dia, como é importante aquela segunda fase que eu comentei com vocês, que é a fase destrutiva. Então, a genitora tem o processo inflamatório, o vírus pode não ter alcançado essa criança via placenta, mas as substâncias inflamatórias, sim. E elas poderiam, então, levar a uma desorganização numa fase mais tardia dessas crianças. Esse é um dado muito importante, porque ele pode estar guiando outros estudos a respeito desse processo inflamatório que pode estar atingindo essas crianças ainda intraútero. Bem, a outra coisa é que, em relação ao autismo, Rita também mostrou essa imagem, a gente já sabe que distúrbios de proliferação, organização e migração, que acontecem no final da gravidez, sim, está associado ao TEA, né, ao autismo. Para a gente que trabalha com neurologia, é sempre muito importante a busca da etiologia. E eu costumo dizer para os meus estudantes que eu faço uma classificação para eles, para que consiga entender o que é isso que a gente chama de um autismo secundário. Então, é muito conhecido o que a gente vê no dia a dia, e na imensa maioria dos estudos, inclusive os que foram magnificamente apresentados aqui nessa mesa, o TEA puro, que é aquele TEA não sindrômico, aquela criança que ou tem uma história familiar, né, em que apresenta, ou não tem nenhum caso na família, mas que apresenta com TEA, apresenta-se com TEA. Esse não sindrômico é realmente o mais frequente, o que vem aumentando também em frequência com o passar do tempo. E a gente sabe que ele apresenta aspectos genéticos, epigenéticos e ambientais, né? Então, essa é a principal causa do TEA puro, como eu chamo, aquele TEA não sindrômico. E a gente sabe, essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, em que ele mostra, né, aquela história do copo cheio, para ter a manifestação do autismo puro, do autismo que tem essas características multifatoriais. Então, a gente tem tanto presença de um gene forte, aqui na cor lilás, quanto genes fracos, na cor verde, com fatores ambientais, que está em vermelho, que, em conjunto, podem levar à manifestação de um autismo puro. Mas, por outro lado, as síndromes genéticas também já são muito bem conhecidas, associadas ao TEA. Então, essas síndromes genéticas que eu estou me referindo são aquelas acompanhadas de dismorfismo, na imensa maioria das vezes associada a um gene único. Então, a gente conhece muito a síndrome do X frágil, mas existem várias outras que são acompanhadas. Outra muito conhecida é a síndrome de Down.
em que a gente também pode ter TEA associada à síndrome de Down. Mas aqui uma das coisas que interessa muito para a gente é as doenças em relação à etiologia secundária, diz respeito às doenças neurológicas. Então, eu tenho manifestações, chega para a gente uma criança com uma doença neurológica, e essa doença neurológica, ela pode ter basicamente causas genéticas. Eu vou dar um exemplo, pacientes com esclerose tuberosa, neurofibromatose, distrofia muscular, que estão citadas aí, ou encefalopatias epilépticas, que têm componentes genéticos e também ambientais, e que manifestam TEA. Então, esse diagnóstico diferencial de que é secundário a uma doença neurológica de base, e que essa doença neurológica, ela tem componentes genéticos, mas também quando essa doença neurológica, ela é exclusivamente ambiental, ou seja, a criança sofreu uma lesão cerebral, ou por uma invasão direta, através de uma infecção, ou por uma destruição, ou até pela presença de drogas teratogênicas, que podem ter lesado esse cérebro, como, por exemplo, o álcool, né, a síndrome alcoólica fetal. E aqui também é muito importante a gente lembrar das lesões pré, peri e pós-natal, que é onde o vírus da Zika, ele atua. Só que as infecções, elas, como eu falei, a presença de citocinas inflamatórias e outras substâncias inflamatórias no cérebro da criança, ela vai fazer lesões muito específicas, que são muito semelhantes à hipóxia isquemia, isso tanto intraútero como pós-natal. Acontece muito frequentemente com o prematuro, tem um tipo de lesão que também é muito associado a paralisias cerebrais do tipo diplégica, mas também a autismo, né, que é a leucomalácia periventricular. Aquela leucomalácia que acontece bem na região central do cérebro, onde estão os ventrículos, e que vai levar a um comprometimento das grandes fibras, né, os grandes fascículos, que vai levar a comunicação das regiões posteriores com as regiões anteriores do cérebro. E, principalmente, hoje, o que a gente está observando muito são as infecções materna, fetal, né, e do próprio recém-nascido, que também pode estar cometendo esse cérebro. Essas lesões ligadas ao TEA, cuja manifestação principal é o TEA, é claro que eu posso ter aqui uma associação, né, de doenças neurológicas. Por exemplo, pode haver uma lesão cerebral em que eu tenho um quadro de paralisia cerebral, um quadro de rebaixamento intelectivo associado com o autismo, sem necessariamente predominar um quadro sobre o outro. Mas eu também tenho uma paralisia cerebral de causa genética, que é um diagnóstico diferencial de causas de paralisia cerebral associada a fatores ambientais. Mas, em particular, esse grupo ambiental é um grupo muito órfão, porque ele carece muito de estudos ligados a fatores, tanto de base desse tipo de lesão que levou ao autismo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma criança que sofreu uma lesão, essa lesão ela é bem localizada, como a leucomalácia periventricular, e essa criança, então, apresenta um quadro de autismo. Quais as características específicas desse autismo? Existe predominância de algum dos 3 grupos sintomatológicos? Então, essa criança vem muito mais com deficiência intelectual, ou ela apresenta muito mais dificuldades sensoriais do que uma outra criança que tem um TEA não sindrômico, aquele TEA puro. A outra coisa é os tratos dessa criança, e essas grandes fibras, qual é a proporção que eu tenho de comprometimento dessas fibras presentes em uma criança que tem a leucomalácia e que manifesta o TEA, de uma outra criança que tem a leucomalácia, mas que não manifesta o TEA. Perguntas como, e a resposta ao tratamento? Então, se eu tenho dentro do TEA não sindrômico,
não lesional, crianças que entram em reabilitação, vai ser muito diferente daquela criança que tem uma lesão. Porque como eu tenho uma área do cérebro sem funcionamento e sem uma capacidade de regeneração, será que essa criança, ela vai ter uma resposta à terapia de forma semelhante ao que acontece com uma criança que tem um TEA puro? Então, existem perguntas que não são estudadas, que não entram em pesquisas e que a gente não sabe exatamente o que acontece com essas crianças. Eu tenho que lembrar aqui que estudos de ressonância nuclear magnética pode e na imensa maioria das vezes, normal. Então, eu mostrei para vocês no slide anterior que das crianças que realizaram ressonância nuclear magnética, 2 estavam com um exame absolutamente normal e tinham TEA. Bem, a gente tem que lembrar que muitas dessas lesões, elas são basicamente lesões microscópicas, e que eu posso não estar vendo ou acompanhando exclusivamente com um exame de ressonância, em que vê um cérebro de uma forma mais anatômica, a olho nu, né? E um último grupo que realmente, assim, vem se tornando uma situação que eu tenho um particular interesse, baseado até no caso mais ou menos recente que nós tivemos lá no ambulatório, de uma criança que foi encaminhada para a gente com anemia esferocítica, que é uma doença exclusivamente, até então, hematológica. Foi encaminhada pela hematologia, pelo grupo da hematologia, porque essa criança tinha um quadro de TEA associado. E nós não temos com facilidade no Hospital das Clínicas um exame de investigação genética, né, além do cariótipo, então nós não tínhamos e a gente foi buscar na literatura. E, para nossa surpresa, 2 genes são associados à anemia esferocítica e também ao autismo. Então, veja que mesmo doenças sistêmicas, elas podem sim estar associadas a uma doença como o autismo, né? São genes em que vai levar uma dupla manifestação. E eu fico me perguntando, doenças não neurológicas, que não chegam ao neurologista, muito menos ao psiquiatra, quantas dessas crianças não podem ter, por exemplo, autismos com um quadro leve, ou até um fenótipo ampliado, sem que tenha sido identificado com o diagnóstico de autismo, né, por causa do seu acompanhamento em separado da área de neurologia e de psiquiatria. Em relação, eu esqueci de contar um caso bem interessante sobre lesão cerebral do tipo ambiental, de uma criança que ela simplesmente não, que é um caso muito, muito complexo. Ela teve um tumor na região frontal, muito precocemente, era um tumor no olho, que invadiu o cérebro, e essa criança teve precocemente a perda de uma boa parte do lobo frontal, né, principalmente o órbito frontal. E essa criança eu acompanhei durante muitos anos, e ela tinha um quadro que era um TEA-like, né? Era, inclusive, uma criança savant, ela tinha desenhos magníficos, exclusivamente de cachorros, que era o foco dessa criança, e houve uma lesão bem localizada, cuja manifestação foi o TEA. Então, ouvindo a doutora Rita, eu vi que muitas áreas cerebrais com lesão única também podem estar se repercutindo no funcionamento global dentro do espectro de percepção social. E essas crianças são muito interessantes de serem estudadas exatamente por causa de uma lesão que é muito localizada. Entretanto, ainda baseando-se nos circuitos neuronais, a gente sabe que uma lesão precoce em uma criança, ela vai alterar o funcionamento de outros circuitos, né? Então, se eu tenho um comprometimento de regiões sensoriais, por exemplo, ou de vias, como eu comentei, que são comprometidas na leucomalácia periventricular, a lesão do
do prematuro, da criança prematura, eu vou ter uma repercussão nas áreas anteriores e frontais do cérebro. É interessante que, de tudo que eu pesquisei sobre lesão cerebral, eu não encontrei associação de lesões específicas de cerebelo que vão se manifestar por autismo. Não sei se Rita conhece. Para finalizar, mais duas coisas somente. A primeira é convidando os psicólogos para conhecer nossa plataforma. É uma plataforma de cursos e nós estamos iniciando com o curso do NEPS, que é um instrumento neuropsicológico bastante abrangente e é um instrumento que a gente usa em pesquisa. Então, com a grande vantagem, a gente inicia os estudos de crianças com a PEILE e aí que vai até aproximadamente 3 anos, 4 anos de idade, e a partir daí a gente continua com o NEPS até os 16 anos, né? Mas é um instrumento de uso exclusivo para psicólogos. E agradecer a todos pela atenção, mostrando um quadro de uma paciente com o autismo de alto rendimento, e com essa capacidade maravilhosa, né, ligado ao mundo artístico. Eu acho que é isso. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Nayara. Uma explanação riquíssima, né? Uma aula bastante interessante. Fechando aí com chave de ouro essa série de apresentações da mesa hoje. Parabéns, né? Vou agora convidar os demais palestrantes para que possamos novamente compor a nossa mesa virtual. A doutora Rita já de volta, doutor Bruno, doutora Camila. Bom, então aqui já com nossa mesa virtual formada, né, nós temos já aqui duas perguntas, né, inicialmente direcionadas para a doutora Rita. Uma primeira pergunta que é colocada é: considerando um quadro de hidrocefalia congênita, com convulsão, atraso no desenvolvimento motor, essa criança estaria em risco para a evolução autística? Essa é a primeira pergunta. Essa questão é interessante, tem muito mais a ver com o que Nayara colocou na apresentação dela, na apresentação fantástica dela, mostrando que o autismo pode sim acontecer como uma consequência de lesões estruturais. Aí a gente entra em várias questões, né, que a gente pode especular aqui. Então, que mecanismo levou à hidrocefalia, né? Essa hidrocefalia ela é causada por fatores ambientais, a exposição a fatores teratogênicos no período intrauterino, ou seja, fator teratogênico é qualquer fator físico, químico ou biológico que pode afetar o desenvolvimento cerebral, né, e causar malformações. Então, essa hidrocefalia, ela tem uma base genética ou ela é decorrente de outros fatores? A hidrocefalia em si, ela, na maioria das vezes, é uma hidrocefalia congênita, então, a partir do momento que você tem uma obstrução, você tem uma expansão desses ventrículos, e isso pode acarretar um aumento da pressão nas estruturas periventriculares, as estruturas que estão relacionadas ao trajeto dessas grandes fibras que a gente sinalizou antes. Então, pode sim, é possível. Somado a isso, a gente tem uma criança com crise epiléptica, que também é um fator de risco. Existe uma associação hoje muito forte entre epilepsia e autismo, né? Como o Bruno falou, aquelas alterações de canais iônicos podem determinar um aumento da estabilidade neuronal e causar as duas situações. Mas, assim, o que eu penso, basicamente, é se as características autísticas são relevantes dentro de um contexto de atraso global do desenvolvimento. Porque, só para responder rapidamente, muitas crianças apresentam, por exemplo, comportamentos repetitivos, mas aqueles comportamentos repetitivos, eles não traduzem necessariamente um perfil autístico. Eles acontecem porque aquela criança tem um repertório, né, executivo, um repertório imaginativo mais restrito. Então, aquelas crianças, elas ficam redundando dentro do mesmo
perfil comportamental, não porque elas estejam apegadas ao mesmo, ao igual, ao imutável, como acontece no TEA, mas como uma consequência do melhor repertório simbólico e imaginativo. Mas pode sim, existe essa associação, inclusive descrita em condições que frequentemente estão associadas com hidrocefalia, como doença Arnold-Chiari, né, Dandy Walker, né, existe sim essa possibilidade. A Nayara gostaria de complementar, de trazer mais algum comentário, já que se aproxima muito da sua apresentação também. Uhum. Rita, já foi também bem abrangente, é exatamente isso. Então, o primeiro passo é a gente saber o que levou a esse quadro clínico, né? Se a criança tem qualquer lesão cerebral, ela está em risco de vir a ter um autismo, sim. Então, o autismo, eu sempre explico aos estudantes, porque eles acham muito difícil separar o que é um autismo como uma doença à parte, que ela não estaria presente em lesões neurológicas, dizendo, olha, o autismo é um comprometimento global do cérebro como a deficiência intelectual. Então, ele pode estar, assim, associado a qualquer quadro neurológico lesional. Agora, a gente tem que separar aí o que é fator de risco do que é realmente a apresentação de um quadro de autismo. Então, a gente diz, essa criança tem fatores de risco. Não quer dizer necessariamente que ela vai evoluir para um quadro de autismo. Então, qualquer lesão cerebral, sim, é fator de risco. Recentemente, eu vi uma criança muito interessante que ela chegou para mim com um quadro de que foi uma criança prematura, ficou muito tempo internada, teve infecção, a mãe apresentou uma infecção também, e isso desencadeou o parto prematuro, e essa seria uma doença neurológica que levou a esse quadro de autismo. Só que durante a consulta, claramente eu percebi que o pai tinha um fenótipo ampliado. Então, eu tinha tanto gen quanto lesão. O peso dessas duas coisas é muito difícil para a gente poder separar, mas que podem também estar em conjunto. Ok. Bom, então, dando continuidade, nós temos uma outra pergunta aqui também, inicialmente endereçada para a doutora Rita, né? Uma pergunta que vem falando da questão do movimento com o indicador direito, está relacionado com melhor desenvolvimento. Isso é uma pergunta da doutora Milena Pondé, né? Isso é um marcador apenas, ou trabalhar na criança o uso do indicador direito também pode melhorar o desenvolvimento? Ou seja, seria algo a ser trabalhado no tratamento? Essa é uma questão interessante. Eu vou confessar para vocês que quando eu li esse estudo, né, há umas 2 semanas, eu entrei em contato, né, com uma das autoras da pesquisa, questionando alguns elementos que a pesquisa não traz, como, por exemplo, qual era a frequência, né, de crianças que são ambidestras, né, dentro dessa casuística dela. E o que é que acontece com as crianças que apontam com o indicador esquerdo, né? Então, existem algumas lacunas na leitura desse artigo que traz algumas questões, alguns elementos, assim, que a gente não consegue alinhar completamente. Mas a gente entende, gente, que a maioria das pessoas, né, então quase todas as pessoas destras e cerca de 75% das pessoas que têm dominância manual esquerda apresentam dominância hemisférica esquerda para a linguagem, né? Então, essa associação entre o desenvolvimento da linguagem e o comprometimento do hemisfério esquerdo, isso já é muito bem conhecido. Tem estudos também que mostram que entre pessoas com dominância direita e dominância esquerda, o repertório comunicativo, pessoas com desenvolvimento típico, o repertório de vocabulário, a fluência verbal tende a ser melhor nas pessoas que têm dominância direita. Então, isso já existem explorações nesse sentido. O que esses autores queriam saber era
autistas que definem a dominância precocemente para a direita, né? A dominância manual, ela é definida a partir de 15 a 18 meses, né? Aos 2 anos e meio, a maioria das crianças já tem uma dominância lateral definida. Então, crianças autistas que definem a dominância precocemente para a direita, elas têm um desenvolvimento de linguagem melhor, e o que o estudo diz é que esse é um indicador de predição positivo, né, que aquelas crianças terão um desenvolvimento da linguagem melhor. Mas isso é um desfecho substituto, porque, na verdade, o que a gente entende é que, se ela é destra, ela tem uma preservação funcional, uma probabilidade de ter uma preservação maior do hemisfério esquerdo. Então, a gente não pode extrapolar, quando você diz assim, eu modificar e fazer uma interferência para modificar a dominância lateral dessa criança, isso vai ter uma repercussão sobre o desenvolvimento da linguagem? Não. Né? E o artigo não nos permite fazer esse tipo de extrapolação. E só lembrando uma última informação, gente, atraso de dominância lateral é identificado em 40%, 60% das crianças com autismo. Então, frequentemente, a gente vai encontrar crianças com autismo com 3, 4 anos, usando simultaneamente as duas mãos, sem uma lateralidade na preferência desses gestos deíticos, certo? Então, por enquanto, o que a gente tem é isso como uma variável preditora. Agora, o que está por trás disso, os mecanismos neurais intrínsecos relacionados a essa associação, a gente precisa avançar muito mais, né, para responder essas questões. Perfeito. Bom, seguindo aqui, nós temos ainda uma outra pergunta, que eu vou aproveitar e somar a minha própria pergunta. Uma pergunta para a Camila e depois para Bruno. A pergunta é: o que vocês acham que a pesquisa que vocês estão trabalhando, né, que essa linha de pesquisa pode trazer como perspectiva para o tratamento do TEA? E aí eu já queria somar essa pergunta para a doutora Camila. Ela lançou a possibilidade, né, uma questão que ela lançou foi da conectividade como um biomarcador. E o que você, a partir dos seus estudos, como é que você está enxergando essa possibilidade da conectividade como biomarcador para o TEA? Certo. Bom, eu vou começar respondendo por essa, porque eu acho que a primeira pergunta é uma resposta que dá gancho para o Bruno, eu acho que é muito parecida, vai ser muito parecida nossas respostas, né, que ele comentou um pouquinho na apresentação dele. Então, assim, primeiro, isso de a conectividade ser um biomarcador para o autismo, eu acho que isso é, sim, uma grande possibilidade, né, para o futuro. Não acho que de maneira exclusiva, acho que de maneira complementar ao que já existe da parte de sintomatologia clínica, mas eu vejo todas essas análises, né, essas possibilidades de analisar a conectividade como também uma investigação precoce, né? Então, isso é um ponto muito importante, assim, você poder investigar um padrão ou uma rede neural, né? Como a Rita falou, uma definição, né, de funcionalidade cerebral em um bebê de 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, fazer um follow-up com essa criança e verificar o desenvolvimento e um padrão, isso pode ser um valor agregado muito forte aos marcos de desenvolvimento, pode ser um valor agregado muito forte à parte de desenvolvimento de comunicação cognitiva, tudo isso que hoje em dia fecha essa parte de, né, clínica, né, para o diagnóstico do TEA. Então, o que a gente vê, assim, eu não acredito que seria um biomarcador de maneira exclusiva, né, porque eu acho também que a gente tem que lembrar sempre que o TEA é heterogêneo em muitos sentidos, então isso não, eu acho difícil a gente ter um único padrão, sendo que a gente tem subgrupos, né, dentro do TEA muito forte. Mas eu acho que essa conectividade vem para agregar, né, todos os métodos de avaliação, os métodos que investigam o diagnóstico. E sobre o tratamento, como o Bruno falou muito bem na apresentação dele, eu acho que a gente só, né, troca os genes, né, ali, mas tem essa possibilidade terapêutica. Quando a gente mexe ou trabalha com canais, né, seja canais
né, de cálcio, potássio, a gente tem outras doenças, né, dentro da neuropediatria com esses exemplos, a gente tem sim uma possibilidade de tratamento, a gente tem uma possibilidade medicamentosa envolvida muito grande. Então, eu acho que a indústria farmacêutica também, né, vê isso como uma possibilidade, como o Bruno falou. Então, às vezes não entra nem na linha de desenvolvimento de novos medicamentos, mas sim de, né, acoplagem de medicamentos já em uso para outras doenças que podem ser, né, medicamentos que entram em clinical trials para o autismo. Então, eu acho que 2 desses medicamentos que eu usei são medicamentos que já estão, né, em clinical trials por outros grupos de pesquisa nos Estados Unidos e até na França, e eu acho que existe uma grande possibilidade de a gente, novamente, tratar um subgrupo, né, específico, quando a gente identifica a deficiência, por exemplo, desses canais específicos para o tratamento desses pacientes. Eu acho que eu vejo que o tratamento do TEA, sempre que generalizado, né, ele não consegue, ele não abrange o que a gente precisa. Então, acho que quanto mais específico a gente for na definição desses subgrupos e no tratamento desses itens específicos dos pacientes, eu acho que a pesquisa vai avançar muito nos próximos anos e ter uma possibilidade de tratamento, seja para um percentual de 20%, 30%, 40% dos pacientes. Ok, doutor. Aí com o que a Camila colocou, eu acho assim que eu acredito numa personalização, acho que as coisas estão caminhando para isso. Acho que a tecnologia está trazendo aí informações que vão tornar cada vez mais possível você estratificar esses pacientes, né? E a partir daí poder oferecer tratamentos diferentes para cada subgrupo desse. Eu acredito nisso e eu baseio a minha linha de pesquisa nisso também. Então, o fato de eu ter escolhido trabalhar com SN2A, que é um canal de sódio, primeiro por uma questão pessoal, foi um caso assim de alguém próximo que apareceu para mim, mas segundo que eu fiquei intrigado, nossa, um canal de sódio está envolvido com autismo, quer dizer, mutação que ativa esse canal de sódio está envolvida com quadro de epilepsia, de difícil tratamento, mutações que desativam esse canal estão envolvidas com autismo e déficit intelectual. Então, esse canal de sódio, tudo bem, ele tem uma super expressão no início da vida embrionária, depois ele tende a reduzir, mas ele permanece a vida toda presente e tendo um papel na despolarização e na manutenção aí da atividade elétrica. Então, por que a gente não pode modular isso e, quem sabe, trazer algum benefício? Né? E a gente tem vários exemplos aí de outras medicações para canais iônicos, então eu ter escolhido começar com isso não foi à toa, e eu acho que a gente tem bastante, além disso é um gene que tem sido bastante associado, e aí a indústria, né, assim, como eu falei, eu comecei a trabalhar com isso alguns anos atrás, mas mais de 2 vezes eu já fui procurado pela indústria interessado em desenvolver, em utilizar esses modelos celulares, né? Porque a gente tem aí uma riqueza muito grande de ter na placa de cultura células com a genética do paciente, né? E que podem ser utilizadas para testes farmacológicos in vitro. E isso, a dimensão disso assim, é muito grande, porque historicamente você tem que fazer o ensaio clínico, o ensaio pré-clínico em animais, né? Para depois você ir para o paciente. E a gente já tem casos, como, por exemplo, a Camila contou, de medicações que já são de uso clínico, que você está fazendo um reposicionamento, você usa essa medicação para tratar uma doença X e agora você vai propor para tratar essa outra doença, em que só o teste em cultura de célula, com essas células tronco de paciente, já é suficiente para gerar dado para você ir para o ensaio clínico depois. Então, eu acho que tem bastante perspectiva aí nesse caminho. Eu acho que os dados de exames genéticos estão cada vez mais trazendo mais informações e eu acredito nessa estratificação e no tratamento cada vez mais personalizado. Daí diante. Doutor Bruno, você trouxe aí uma questão da edição genômica, né? Essa informação da edição genômica, e eu fiquei lembrando que há alguns anos atrás também se falava de uma terapia restaurativa genética, né? Mas a terapia restaurativa genética
tinha uma questão aí de uma edição também, só que essa evolução em modelo experimental animal acabava levando também à produção de células tumorais, um crescimento que não era controlado. Isso é um problema também que pode acontecer com a edição genômica? É claro que sim, né? Toda vez que você vai mexer em genoma, você tem um risco, mas, por exemplo, o que aconteceu com a terapia gênica no começo dos anos 80, no final dos anos 80, início dos anos 90, que apareceram casos de tumorigênese e tal, isso tudo foi vencido e com o tempo foram se desenvolvendo soluções mais seguras, e hoje a terapia gênica está de volta aí a todo vapor, né? Você tem aí, por exemplo, no mercado já o Zolgensma, né, para tratar a atrofia AME, né? Atrofia muscular espinhal, e você tem vários outros medicamentos sendo desenvolvidos para doenças raras baseados nessas terapias. Eu acho que o grande problema em pensar em sistema nervoso é sempre o delivery, né? Como você vai entregar a dose certa do gene na célula correta, e acho que está na infância ainda esse tipo de terapia, mas com certeza a gente vai ver algumas coisas aparecendo também. Obrigado aí por sua resposta, bem interessante. Doutora Camila, só provocando ainda um pouquinho a discussão, quando você fala dessa droga, né, que agiria nos canais de potássio e cálcio, e isso levaria a uma possibilidade de redução desse volume cerebral, mas haveria uma melhora da conectividade? Na verdade, é assim, o que a gente conseguiu ver, por enquanto, é essa redução de volume, né, essa parte estrutural com os nossos estudos, essa parte, basicamente, pós-mortem estrutural, com essa droga, porque o que essa droga ela está envolvida? Com estabilidade neural, com mecanismo, né, sináptico, e consequentemente controla esse desenvolvimento. Fala um pouquinho que a Rita também trouxe, né, dessa parte de migração, essa parte toda de desenvolvimento, né, quantificável aí da parte neuronal. Então, acredito que mudaria sim essa conectividade, e isso não foi algo que a gente ainda conseguiu ver. As imagens funcionais, elas estão em análise ainda, né, que são as imagens em vivo dos animais, desse modelo animal, mas eu acredito que controlando o desenvolvimento de áreas específicas, por exemplo, o córtex pré-frontal, em questão de volume, a gente consegue organizar um pouco melhor essa conectividade, né? Mas é importante lembrar que essa conectividade local precisa ser organizada, mas a conectividade de longa distância também precisa ser organizada. Então, aí você envolve outras áreas também, né? Porque se a gente pensa só no output que essa área dá, é uma coisa, mas eu preciso pensar também que essa área também está recebendo, né? Essa área também está recebendo informações a toda hora. Então, o sistema como um todo, ele precisa funcionar de maneira harmoniosa. Então, essa conectividade local, ela precisa ser reestabelecida, mas o sistema como um todo precisa também estar funcionando direitinho. Eu espero que, se não essa, a combinação com outras drogas ou outras drogas consigam fazer ou melhorar, né, essa conectividade. Um ponto que a gente tem certeza é que essa intervenção ela precisa ser precoce, né? Porque após o desenvolvimento, após, né, um tempo da alteração dessa estrutura cerebral, a gente tem uma dificuldade muito maior, né, de correção. Então, não vai ser um tratamento agudo ou não vai ser um tratamento tardio que vai fazer essas alterações. Se for, vai ser um tratamento precoce, preconizado, né, já muito cedo. Obrigado mais uma vez, doutora Camila. Doutora Nayara, a Camila Uzeda pergunta se a senhora poderia repetir aqui o site para fazer o curso de formação do NEPSI, né? E eu aproveito para, então, também colocar uma questão. Nós poderíamos, então, a partir da infecção por Zika vírus, durante o período gestacional,
nós poderíamos não ter o fenótipo Zika nesse bebê, nessa criança, nesse recém-nascido, mas por conta da resposta inflamatória, isso aumentar o risco de desenvolvimento do autismo, isso seria possível? Sim, isso seria possível. Esse foi uma das coisas que mais chocou a gente. Aquela criança que vinha bem, estava com desenvolvimento normal, e que aí começou a ter perdas. Geralmente, quando a gente fala de uma lesão levando a um quadro de autismo, o que a gente imagina é que desde muito cedo essa criança vai estar manifestando. A gente não teria um autismo regressivo, como acontece, por exemplo, com o autismo ligado a alguns genes. Aqui não. O Zika passou a perna na gente, digamos assim, porque a criança pode estar absolutamente normal e durante a evolução ela apresentar o quadro clínico, né? Então, a gente está dando seguimento a essas crianças para a gente ver a evolução e até ver se essa regressão ela vai continuar ou não, como um processo que seria pós-infeccioso, né? Então, você teria a infecção, mas teria as alterações imunológicas pós-infecciosa e as manifestações seriam mais tardias. A mesma coisa em relação, por exemplo, à microcefalia. Então, a criança nasce sem microcefalia e, depois do nascimento, esse cérebro aí não continua crescendo e a gente tem uma microcefalia mais tardia, uma microcefalia secundária, né? E uma das coisas, assim, eu estava vendo você perguntando, tanto para a Camila quanto para Bruno, sobre o tratamento. Uma das coisas que a gente quer muito ver é se essa criança que teve uma regressão, né, ela vinha bem, e aí começa a ter o quadro, se essa criança, ela vai ter uma evolução diferente com as terapias de reabilitação. Então, eu posso ter um quadro mais refratário para essa criança, porque ela fez uma regressão tardia. E o outro questionamento que a gente tem também muito grande e o contrário? Se todas as crianças que nasceram com Zika, assintomática, elas entrarem numa terapia precoce, será que essas crianças terão uma chance menor de vir a não manifestar a doença? Ou até um tratamento mais precoce com imunossupressores para evitar um processo inflamatório tardio? Então, são diversas perguntas e o fato da criança ser normal nos dá uma janela, né? Então, o que fazer com essa janela? A gente pode fazer uma intervenção mais precoce nessa janela? Em relação à pergunta de Karina, oi? No site, não é? Exatamente. Então, por exemplo, o nome do site é Plataforma Treine com Y final. E o nosso objetivo é realmente oferecer vários cursos nessa interface entre a neuropediatria e a neuropsicologia, tratando da cognição. Então, é www.plataformatreine, escrito tudo junto.com.br. Doutora Rita gostaria também de complementar ainda sobre Zika e autismo, se não me engano. Uma coisa que a gente discutiu, né, Nayara, assim, a partir da tese de Samantha, e muito baseado no caso, né, que a gente teve a oportunidade de discutir de um garoto de 18 anos que desenvolveu um quadro de Zika, né, pós-natal, na adolescência, e a partir daí ele evoluiu com uma regressão significativa, né, da linguagem, com déficit de memória e com quadro psicótico. Então, a gente tem discutido muito essa predileção do vírus por células progenitoras, e a gente sabe que a gente persiste, a gente permanece com dois grandes nichos de células progenitoras na região subventricular, frontal e no hipocampo, que são células que ficam ali, alertas, né, para o processo de reparo neural. Então, muito do que a gente tem questionado hoje é como se dariam os processos de reparo neural ao longo da vida,
nessas pessoas que apresentaram zika congênita e que estão assintomáticas, né? Então, esse também é um questionamento, né, que a gente faz. Perfeito. Bom, nós temos aqui uma outra questão, né, que não está direcionada, mas quem se sentir mais à vontade aí para comentar, seria em relação à síndrome do duplo Y ou de Jacobs, tendo o autismo secundário. Qual sugestão de tratamento? Aí já é uma questão cromossômica, né, Bruno? Então, o que Bruno falou foi muito relacionado a condições monogênicas, né, que determinam o autismo, genes, alterações, variantes genéticas específicas, né? Quando você fala do duplo Y, você já tem uma alteração cromossômica, né? Provavelmente uma não disjunção, né? Onde os dois cromossomas Y do pai foram, né, direcionados, né, para a formação daquele ser, né? Mas eu acho que Bruno pode responder. Não, eu concordo, acho que a minha apresentação ela foca principalmente nessas condições ou monogênicas ou poligênicas também, sabe? Acho que SN2A, eu tenho um caso que é monogênico, mas você tem outros casos que você tem outras variantes aí envolvidas também. Acho que em relação à síndrome do duplo Y, não teria nenhuma sugestão, porque não é da minha rotina, assim, mas talvez Nayara ou Rita possam complementar, né, falar mais. Na realidade, o tratamento do TEA, atualmente, ele é baseado no quadro clínico da criança, né? Então, a gente não diferencia o fato de ter uma síndrome por trás, ou uma alteração do gene por trás, pelo menos até o momento, e um tratamento específico. Eu espero que esses trabalhos, tanto de Camila quanto de Bruno, no futuro, nos dê medicações, genes específicos. Ou seja, a gente faz um estudo genético, encontra o gene, e a partir daí vai ter um tratamento bem específico. Bem, sonhar é sonhar, né? Então, a gente sonha à vontade. Mas, até o momento, o tratamento do autismo, ele é basicamente terapêutico. As medicações, elas são sintomáticas e não altera a evolução do quadro. Talvez Bruno também no futuro nos diga, olha, a criança com o gene tal vai apresentar muito mais uma desregulação do humor, e a medicação melhor não é essa, é aquela. Né? Então, realmente, a genética pode trazer informações para a gente muito importantes, para, no futuro, a gente estar tratando essas crianças. Mas, até o momento, o tratamento ele é exclusivamente ligado ao quadro clínico. Excelente. Doutora Rita, eu fiquei muito curioso, porque na minha época de estudo de neuroanatomia funcional, a gente aprendia lá que o cerebelo ele tinha algumas funções básicas de equilíbrio, planejamento motor, correção de movimento, talvez uma implicação em visão estereotáxica. E aí agora eu fiquei bastante curioso nessa questão da modulação de respostas corticais que podem ser desenvolvidas pelo cerebelo e como isso pode ser correlacionado aí para os pacientes com TEA, né? Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, me deixou bastante curioso. Isso é interessante, Antônio, porque quando eu estudava neuroanatomia também, a gente ouvia assim, a ínsula é uma área aqui de substância cinzenta que não tem nenhuma função específica, né, nos seres humanos, e que a gente não sabe para que ela está ali. E aí a gente vê tanto a ínsula quanto o cerebelo ganharem esse protagonismo, né, nos estudos. Inclusive, quando a gente estudava sobre a patogênese do TEA, por exemplo, há 10 anos atrás, que já se falava dessa questão das células de Purkinje, que são
células altamente especializadas, né, no cerebelo, no neocerebelo. A gente dizia, mas o que é que tem a ver o cerebelo, que está relacionado à propriocepção, ao controle do movimento, ao refinamento da métrica do movimento, o que é que isso tem a ver com autismo? Mas hoje a gente sabe que o cerebelo ele tem projeções importantes, né, que se direcionam ao córtex motor, né, e projeções que passam pelo tálamo, e projeções que estão relacionadas, né, tanto aos aspectos sensoriomotores, como controle afetivo, como respostas emocionais, né, aprendizado, né. Então, hoje o cerebelo ele tem circuitos cerebelares relacionados a todas essas funções, ainda não são bem conhecidos, assim como circuitos relacionados aos núcleos da base, que é um outro mundo, é um outro universo também bastante complexo. Mas isso surgiu muito a partir da observação de que pessoas com disfunções cerebelares, disfunções muito específicas no cerebelo, apresentavam comprometimento cognitivo, inclusive até dentro da paralisia cerebral mesmo. A paralisia cerebral cerebelar, ela corresponde a 3% dos quadros, a cerebelar atáxica, 3% dos quadros de paralisia cerebral. Mas praticamente eu não conheço nenhuma pessoa com paralisia cerebral atáxica que não tenha deficiência intelectiva, que não tenha questões comportamentais e sensoriomotoras. Então, a gente não sabe exatamente como esses circuitos influenciam, como é que essa conexão entre o cerebelo e todas essas áreas relacionadas à sensoriomotricidade, elas influenciam. Mas, com certeza, ele tem hoje um protagonismo muito grande, que aparece nos estudos de ressonância funcional, e nos estudos também pós-mortem, né? Então, muito do que a gente sabe sobre o cerebelo hoje está relacionado aos estudos pós-mortem, essa redução dessa população de células altamente especializadas e alterações também na formação daquelas mini-colunas, né? Com o passamento dessa arquitetura colunar, um menor número de neurônios, ou neurônios de uma dimensão menor. Mas eu acho que nos próximos anos a gente vai destrinchar muito mais, né, esses mecanismos. Doutora Nayara. É interessante você ter perguntado sobre o cerebelo, porque todas as doenças com malformação do cerebelo, elas levam a um quadro de deficiência intelectual, mas não existe essa associação direta com o TEA. Então, a gente vê as alterações do TEA, do tipo puro que eu comentei, mas não vê nas malformações, né, que acompanham sempre uma deficiência intelectual. E uma coisa interessante também é que as lesões de cerebelo pós-natal, elas não cursam também com TEA. Então, crianças que precocemente fizeram cirurgias de tumores, né, na região cerebelar, essas crianças não cursam com uma deficiência intelectual importante e elas também não cursam com um quadro de TEA. Mas malformações dessa região vêm sempre com déficits intelectivos. Isso é muito interessante porque, muito provavelmente, o funcionamento do cerebelo, ele faz parte, provavelmente, numa etapa muito inicial do desenvolvimento do cérebro para estar associado com o TEA. Posteriormente, o cérebro desenvolveu o cerebelo e esse cerebelo foi lesado, não tem uma associação dessa com o TEA. Interessante. Doutor Bruno também gostaria de comentar. Porque cerebelo é uma área que tem me fascinado nesse assunto, porque inicialmente a gente vê todos os relatos aí que apareciam em relação a enfim, variações de volume, né, do cerebelo associada a TEA ou não, alterações em análise pós-morte, né, alterações de arquitetura. Então, no balanço entre células de Purkinje, células ganglionares, então, excitação e inibição. E, inicialmente, isso foi deixado meio de lado e se colocava, talvez, tenha associação com a parte de movimentos estereotipados ou alguma coisa assim, mas, no fim das contas, hoje se reconhece esse papel que Rita colocou, um papel social do cerebelo está surgindo através dessas conexões tálamo-corticais e eu sou fascinado por isso aí, espero aplicar também na minha pesquisa, usando os organoides de cerebelo, obviamente. Que bom. A doutora Camila também quer falar sobre o cerebelo.
Eu acho que o cerebelo é algo que intriga, assim, todo mundo, né? Eu ia comentar basicamente isso que o Bruno disse, teve um tempo em que o cerebelo foi deixado de lado, assim, trazendo um pouco essa minha experiência com a parte experimental da pesquisa, quando saíram muitos estudos, assim, alguns anos atrás, falando das diferenças entre o cerebelo dos roedores, né? E tanto de camundongo quanto de rato, com o cerebelo, né, do cérebro humano. E isso fez com que as pesquisas de cerebelo caíssem em um número, assim, né, bem relevante. E de um tempo para cá isso voltou. E isso voltou com muita força, voltou com um nível de especificidade do cerebelo que eu acho que vai trazer ainda muitas coisas importantes, assim, relacionadas ao autismo. Tanto que hoje já se desenvolvem modelos animais com foco no cerebelo para trabalhar autismo, questões específicas de autismo. Então, tem grupos de pesquisas que só estudam cerebelo em autismo. Então, eu acho que isso vai ser uma região ainda muito, muito discutida. Obrigado a todos, obrigado. Bom, temos ainda aqui mais uma pergunta, né, que a doutora Milena sugeriu, que a doutora Nayara respondesse. A pergunta de, tendo a mãe uma infecção urinária, o bebê pode desenvolver TEA? Vou ligar aqui. O que acontece com a infecção durante o período gestacional pode ser ou por uma invasão direta, né, do feto, como eu comentei, ou pelo processo inflamatório materno. O que acontece com a infecção urinária é que a mãe pode ter infecções urinárias tratadas, não tratadas ou assintomáticas. Aquelas que são tratadas têm uma probabilidade menor da gente vir a ter um problema durante essa gravidez. Aquelas que são não tratadas ou assintomáticas, pode haver a penetração do próprio vírus, levando a corioamnionites, e essa inflamação da placenta e das membranas, isso vai favorecer com que tenha um rompimento delas, um parto prematuro, que já é de risco. A outra coisa é que pode haver a invasão ao feto, inclusive com morte intraútero, ou o que muito tempo depois se descobriu, que a gente associava muito à infecção direta, mas esse processo inflamatório da mãe durante toda a gestação, ela pode sim levar a quadros de leucomalácia periventricular. E a leucomalácia periventricular, ela é sim associada ao autismo, né? É um tipo de lesão que acontece na criança de 20 a 34 semanas, quando ocorre na criança entre 20 semanas a 34 semanas gestacionais, ela lesa muito essa região em volta do ventrículo, é a região mais sensível, e isso pode levar ao quadro de autismo. Então, o problema aqui não é toda infecção urinária deixar uma mãe em pânico, porque esse feto tem um risco de vir a ter autismo. Não, é muito mais alertar da importância, né, de se investigar e se tratar muito rapidamente esses processos infecciosos. Perfeito, perfeito. Obrigado mais uma vez, né? Temos aqui uma outra questão, né, de uma colocação de uma pessoa que diz que teve Zika em junho de 2016 e engravidou em setembro de 2016. O filho, que hoje tem 3 anos, foi diagnosticado com TEA e não tem nenhuma história familiar, né? Nesse caso, é possível ter alguma correlação ainda pelo processo inflamatório? Ela teve em junho de 2016 e engravidou em setembro. Eu não li nenhum estudo dessa associação. Se você ter precocemente a Zika e ter um evento, uma gravidez posteriormente manifestar. Isso acontece com algumas infecções congênitas, né? Então, isso acontece, por exemplo, com mães que tiveram toxoplasmose ou até sífilis.
E aí, durante a gravidez, ainda manifestar, né? Principalmente em casos de sífilis não tratados. Mas em relação à Zika, eu não li nenhuma associação. Mas a gente tem que lembrar que Zika é uma doença nova, então muitas coisas a gente não sabe ainda sobre ela. Para a gente poder descartar, né, por exemplo, que essa pergunta tem uma associação, ou seja, a mãe teve precocemente, engravida depois e ela tem um filho com autismo, se existe essa associação. A princípio, eu te diria que não, eu não acredito que tenha, né, o período de gestação foi muito distante, mas não tem pesquisa para validar essa minha opinião. Obrigado. Doutora Rita também gostaria de complementar. Por favor, abra o microfone, doutora Rita. Essas questões sobre Zika, essa latência entre a exposição, a infecção e o nascimento ainda são muito pouco conhecidas, mas se a gente pensar que pessoas que foi descrito, né, a eliminação do vírus um ano depois, né, no líquido seminal, em homens que tiveram infecção, durante a gravidez, o fato de a mulher manter relação sexual com um homem que está eliminando o vírus, isso pode perpetuar um processo inflamatório também. Então, assim, existe a permanência do vírus, né, por um tempo maior do que o período de infecção, né, pessoas que continuam eliminando o vírus durante muito tempo, e existe a possibilidade de um contato indireto através do parceiro, né, que também pode estar eliminando o vírus. E existe também, né, Nayara, aquela questão de você ter um processo inflamatório, um processo infeccioso, e isso gerar uma ativação microglial que também é um pouco mais tardia, além do período natural de infecção. Né? Então, assim, é difícil a gente estabelecer essa associação, principalmente porque quando a gente faz as sorologias, né, a investigação sorológica, os testes sorológicos para Zika tinham baixa sensibilidade. Então, a gente tem uma frequência muito alta de pessoas com resultados falsos negativos. Isso aconteceu durante a epidemia, né? Inúmeras pessoas, das crianças que nasceram com microcefalia, a gente tinha 30%, 40% com sorologia positiva. Né? Então, isso é uma falha do teste diagnóstico. Mas, realmente, é difícil estabelecer essa associação com esse gap, né? Esse período aí de 3 meses. É muito difícil. Exatamente, assim, a pergunta também seria muito importante a gente fazer para ela se o parceiro teve, e a gente tem que lembrar dos quadros que são oligosintomáticos, então, esse parceiro teve ou não, só ela teve essa infecção, e assim, uma coisa que ajudaria muito é durante a gravidez, se ela teve sorologias, essas sorologias também podem nos ajudar. Mas a gente não tem, não sei se Rita conhece, algum estudo de forma específica fazendo essa associação entre um gap do período que teve a infecção ao período de gestação. Não tenho essa informação. A informação que eu tenho é dessa eliminação do vírus, dessa transmissão até um ano depois em homens, né, através do sêmen. Né? Mas a gente conhece muito pouco, realmente, gente, sobre a fisiopatologia e a etiopatogenia, né, da infecção por Zika. Ainda muito pouco. Bom, essa mesa realmente é uma mesa riquíssima, belíssima, né? Parabenizar a organização do Labirinto, né? Que escolheu aí de forma brilhante a composição dessa mesa, né? Fico aqui muito grato de poder ter participado, agradecer aqui a todos os palestrantes que foram excepcionais, pessoas com uma capacidade técnica formidável, que trouxeram o conteúdo de uma forma muito acessível, didática, com exposições que nos deixam aqui muito excitados no sentido de buscar mais e mais e mais informações, né? Acho que essa mesa foi uma mesa belíssima, realmente. Eu ainda fiquei aqui querendo tempo para perguntar a Bruno ali das neurolignas e de proteínas e de neurexinas, enfim, né, dessas alterações do funcionamento sináptico, enfim, uma série de coisas que nós poderíamos ainda discutir aqui
nessa mesa, né? Mas, infelizmente, nós já temos aí mais de 50 minutos só de debate, o que é algo extremamente interessante, né? Algo que o Labirinto também proporcionou. Às vezes, nos congressos, a gente tem pouco tempo para os debates. Eu acho que essa ideia desse formato de ter um debate mais alargado foi algo também bastante interessante, né? E nos deu essa oportunidade de troca, de interação, né? Então, fica aqui o meu agradecimento a cada um dos palestrantes, né? Fica o meu agradecimento à coordenação do Labirinto por ter me proporcionado a honra de estar aqui coordenando os trabalhos, agradecer a cada um dos senhores que estiveram aqui na composição da mesa, agradecer a todos que estão aqui na audiência, né, que estão aqui acompanhando, quase 300 pessoas acompanhando aqui as nossas atividades nessa noite, né, dar os parabéns ao grupo de pesquisa aí do Labirinto e dizer que sigam em frente, fazer pesquisa no Brasil. A gente sabe de todas as dificuldades, mas Bruno, Camila, doutora Rita, doutora Nayara, doutor Bruno, doutora Camila, perdão, né, parabéns também por essas pesquisas, né, e por conseguirem se manter motivados e ativos na pesquisa. Foi um prazer estar aqui com todos vocês essa noite, eu agradeço imensamente e, então, finalizo aqui os trabalhos de hoje, muito feliz e, enfim, desejoso de poder ouvi-los novamente em breve, porque aprendi muito e foi muito enriquecedor. Obrigado a todos, tenham todos uma excelente noite e um bom congresso Labirinto. Até mais, um grande abraço.